Bom dia, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a gravação da nossa sexta videoaula do segundo bimestre, onde nós iremos fazer a correção dos exercícios de razão e proporção do capítulo 7 do livro de vocês, tá? Então, vamos iniciar fazendo a correção dos exercícios da página 81, certo? Vamos lá? Então, vamos lá, crianças, ó. Tá aí para vocês. Então, hoje, né, 9 de junho de 2020, nossa sexta videoaula de matemática, certo? Onde nós vamos falar de razão e proporção, vamos fazer os exercícios, fazer a correção dos exercícios das páginas 81, 82, 83 e 84. Vamos lá? Então, o exercício número 1 falou o seguinte: represente a razão entre o número de horas que você dorme em uma noite e o número de horas de um dia. Bom, eu não sei quantas horas vocês dormem durante uma noite, né? No meu caso, eu tento dormir 8 sempre que possível. Quando não tem jeito, né? Fazer o quê? Mas vocês vão colocar de acordo com a quantidade de horas que vocês dormem, tá? No meu caso, como o correto é dormir 8 horas durante o dia, então 8 para 24, né? Porque olha só, me pediu a razão entre o número de horas que você dorme em uma noite e o número de horas de um dia. Então, sempre aquilo que falar primeiro, vocês colocam em cima. O que falar depois, coloca embaixo, certo? Então, 8 para 24. Essa fração aqui tem como simplificá-la, né? Então, simplifiquei o numerador por 8, o denominador por 8, deu 1 sobre 3, ou seja, 1/3. 1/3 do meu dia eu passo dormindo, né? Ou seja, 8 horas por noite. Normalmente não dá para dormir isso, né? Quem dera se desse para dormir isso todos os dias, mas tudo bem, vamos lá. B. O número de dias da semana que você tem aulas e o número de dias da semana que você tem aulas e o número de dias da semana. Bom, o número de dias da semana que nós temos aula, normalmente são 5 dias, né? A não ser que tenha um feriado, aí vai ser menos que isso, ou o sábado letivo. Mas vamos colocar a semana inteira, quando a gente estuda a semana toda. Então, é 5 num total de 7 dias que a nossa semana tem, né? Dá para simplificar, gente? Não dá, né? Porque tanto o número 5 como o número 7 são números primos. Ou seja, não existe um número que divida os dois ao mesmo tempo, tá bom? Letra C. O número de meses de um trimestre e o número de meses do ano. Um trimestre, crianças, ó, tem 3 meses, né? E o ano, 12 meses. Então, 3 para 12. Simplificando o numerador e o denominador por 3, 1/4. Ou seja, um trimestre representa 1/4 do ano. Ou seja, 3 meses representa 1/4 do ano, tá? Vamos lá. Número 2. Para confeccionar o mapa, foi utilizada a escala de 1 para 2000. Responda. Como se lê essa escala? Bom, gente, a gente lê 1 para 2000, né? Letra B. Cada 1 centímetro na escala representa que medida real? Cada 1 centímetro na escala representa 2.000 centímetros de medida real, tá? Certinho? Número 3. Em uma vitamina de fruta, são colocadas 2 litros de leite para cada 500 ml de água. Qual é a razão nessa ordem da quantidade de água e a quantidade de leite? Bom, gente, de água eu coloquei 500 ml, certo? De leite, como eu coloquei 2 litros, então são 2.000 ml, né? Porque cada 1 litro é 1.000 ml, então 2 litros, 2.000 ml. Então, 500 ml de água para 200 ml de leite, ou seja, meio litro de água para cada 2 litros de leite. Simplifiquei o numerador e o denominador por 500, encontrei 1/4, ou seja, a vitamina é preparada com 1/4 de água, né? Certinho? Então, a razão é 1 para 4. Número 4, virando a página aí, vamos para a página 82. Vocês vão pegar lá o seguinte, ó.
Uma pessoa enche o tanque de seu carro e depois percorre 385 quilômetros em uma rodovia. Ao abastecer o carro, observa que foram necessários 35 litros de gasolina para encher o tanque novamente. Escreva a razão que indica o consumo médio de gasolina desse carro. Bom, crianças, se ele rodou 385 quilômetros, gastando 35 litros de combustível, né? Então, o consumo é esse, ó. Ele faz 385 quilômetros com 35 litros. Se eu fizer essa divisão aqui, de 385 por 35, eu vou encontrar que ele faz 11 quilômetros com 1 litro de gasolina, tá? Então, esse carro percorre 11 quilômetros com 1 litro de gasolina, né? É um carro até que gasta bastante, né, criança? Porque normalmente um carro faz 16 km por litro, os carros mais econômicos. Esse carro até que gasta bastante, porque 11 km com 1 litro de combustível. Vamos lá. Número 5. Em uma residência, são consumidos 28 metros cúbicos de água em 30 dias. Então, 28 metros cúbicos de água em 30 dias. O D aqui é de dias, tá? Escreva a razão que representa o consumo médio de água. Então, gente, ó, 28 sobre 30, né? Quando eu fiz essa divisão, eu descobri que é aproximadamente 0,93 metros cúbicos por dia, tá? Que essa residência gasta. Agora, vamos corrigir a parte de proporção, que a explicação está na página 82, o exercício na página 83. Vamos lá, então? Então, vamos para a página 83. Eu expliquei lá na videoaula anterior, né, como que a gente faz isso aqui, né? Faz essa multiplicação cruzada, ou seja, o produto dos extremos pelo produto dos meios, tá? Então, vamos lá. Determine o termo desconhecido em cada proporção a seguir. Então, a primeira, x está para 20, assim como 5 está para 4. Vamos determinar esse valor de x? Então, fazendo a nossa multiplicação, né, cruzada, primeiro sempre procure multiplicar a letra, tá, crianças? Quando a gente multiplica a letra, ela já fica antes da igualdade, então já fica mais fácil. Então, ó, x vezes 4, 4x. 20 vezes 5, 100. Finalizando aqui, né, deixa o x aqui sozinho. 100, esse 4 vem aqui para baixo dividindo. 100 dividido por 4, 25. Então, para essa proporção estar correta, quem deveria estar aqui no lugar do x era o 25, ok? Letra B. 1/3, 1 está para 3, assim como x está para 60. Novamente, multiplicando, né? Vamos lá. Primeiro, multiplica pelo x. 3 vezes x, 3x. 1 vezes 60, 60. X é igual a 60 dividido por 3. Olha o 3, vem aqui para baixo dividindo. X é igual a 20. Então, o número que deveria estar aqui no lugar do x seria o 20. Letra C. 2 está para 3, assim como 20 menos x está para x. Vamos lá, essa é um pouquinho mais enjoada, mas não é difícil, tá? Vou multiplicar primeiro 2 pelo x, ó. 2 vezes x, 2x. Agora, eu pego esse 3, coloco ele aqui, abro parênteses, né? Coloco pontinho de multiplicação, abro parênteses e escrevo 20 menos x, ó. E fecho parênteses. Por quê? O 3 vai ter que multiplicar pelo 20 e vai ter que multiplicar pelo x. Então, ó, 3 vezes 20, 3 vezes x. Repetir aqui o 2x, certo? 3 vezes 60, 3 vezes 20, desculpa, 60. 3 vezes menos x, ou menos aqui, ó, 3 vezes x, 3x, né? Agora, tudo que tem x antes da igualdade, tudo que não tem para depois, ok? Então, 2x, repetindo, 3x está do lado de lá da igualdade, ele está negativo. Jogando para antes da igualdade, ele vai ficar positivo. Olha aqui, ó. Então, 2x mais 3x igual a 60 já está no lugar correto, então ele permanece ali. Então, 2x mais 3x, 5x, igual a 60, né? X é igual a 60 dividido por 5. Ó, o 5 veio aqui para baixo dividindo.
Então, x é igual a 12. Então, o que deveria estar aqui era 12, aqui também 12, tá? Vamos lá. 7 está para 3, assim como x mais 1 está para 39. Letra D aí, tá? Vamos lá, ó. 3, pontinho, abre parênteses, escreve x mais 1 aqui, porque novamente o 3 vai ter que multiplicar pelo x e o 3 vai ter que multiplicar pelo 1, certo? Igual a 7 vezes 39. Eu coloquei aqui, 7 vezes 39. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 39, 273. 3x, né, igual, ó, só o que tem x antes da igualdade, tudo que não tem para depois. 273 já está no lugar correto, então permanece. E o 3 aqui que está positivo, eu jogo para lá negativo, então menos 3. Repete 3x, 273 menos 3, 270. 270, olha o 3 vindo aqui para baixo para dividir, ó. 270 dividido por 3, 90. Ok? Número 2. Na planta de uma casa, cada 1 centímetro representa 1 metro do comprimento real dos cômodos. Determine a escala utilizada nessa planta. Bom, a escala é de 1 para 100, né, gente? Falou aqui. Ou seja, 1 centímetro para 1 metro. 1 metro é 100 centímetros, né? Então, na escala de 1 metro de 1 centímetro, né? Para 100 centímetros, ok? Então, a cada 1 centímetro no desenho vai representar 1 metro do tamanho real. Número 3. A razão entre a altura de um prédio e a medida de sua sombra em determinada hora do dia é 25 sobre 4. Ó. Considerando que nesse horário a sombra do prédio mede 5. Então, se a sombra está na parte de baixo, aqui também sombra. Determine a altura do prédio. Ó. Então, vamos lá. Então, ó, a altura do prédio é 25. A sombra dele, 4. É a razão, né? Entre a altura e a sombra, 4. Se em determinada hora do dia a sombra media 5, qual é a altura desse prédio? Então, vamos lá. Primeiro, que tem x, né? 4 vezes x, 4x. 25 vezes 5, 125. X é igual a 125 dividido pelo 4. X mede 31,25. Dividindo, né? 125 por 4, eu vou encontrar 31,25 metros. Então, o prédio tem 31,25 metros de altura. Vamos lá, número 4. O consumo de combustível de determinado automóvel é de 8 km por litro. Responda. Quantos quilômetros aproximadamente esse carro percorre com 1 litro de combustível? Se é de 8 quilômetros para 1 litro, né? Ele percorre 8 quilômetros com 1 litro de combustível, obviamente, né? A B. Para percorrer 64 quilômetros, quantos litros de combustível serão necessários? Bom, 64, se ele gasta 1 litro para percorrer 8 quilômetros, 64 dividido por 8, então ele vai gastar 8 litros de combustível para poder percorrer os 64 quilômetros, ok? Continuando. Número 5. A número 5 é pessoal, né, gente? Aí é com vocês, eu não posso fazer por vocês. Vamos lá. Elabore um problema envolvendo o consumo de combustível de automóvel, depois apresente a um colega para resolver enquanto você resolve o dele. Bom, como a gente não pode estar em sala de aula para um resolver o probleminha do outro, como a gente costumava fazer em sala, né? Cada um vai fazer o seu problema e você mesmo resolvê-lo, tá bom? E me enviar depois que fizer essa correção aqui por foto, tá bom? Estou aguardando que agora, a primeira semana de julho, eu já tenho que fechar a nota de vocês no segundo bimestre, tá? Então, não atrasem, ok? Vamos lá, número 6. Em uma cidade, há aproximadamente um médico para cada 5.000 habitantes. Responda se nessa cidade, responda, né? Se nessa cidade há 21 médicos, qual a quantidade de habitantes? Bom, se há um médico para cada 5.000 habitantes, e se eu tenho 21 médicos, né, gente? Ó, 21 vezes 5.000. Então, vai dar 105.000 habitantes que tem nessa cidade, ok? Número 7. Vamos lá.
Com o auxílio de uma régua, desenhe no caderno 2 retângulos tais que um retângulo, comprimento 10, ó, 10 centímetros por 6 centímetros, certo? E o outro retângulo, a largura dele 15 por 9, tá bom? Aí, primeira perguntinha, responda. Em relação ao primeiro retângulo, qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento nessa hora? Bom, a largura é 6, comprimento 10, né? Então, 6 dividido por 10, 0,6. A B. Em relação ao segundo retângulo, qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento nessa hora? Largura 9, comprimento 15. 9 dividido por 15 também deu 0,6. Olha isso. Olha que curioso. Letra C. O que o segundo retângulo representa em relação ao primeiro? Gente, o segundo retângulo, o primeiro retângulo é proporcional ao segundo, tá? Ou seja, o segundo é uma ampliação do primeiro retângulo, ou seja, só peguei o primeiro retângulo e ampliei ele um pouco, aumentei ele um pouco, como se tivesse dado um zoom, mas as medidas deles continuaram proporcionais, tá bom? Então, ó, respondendo a letra C aí, representa uma ampliação, tá ok? Continuando. Vamos lá, número 8. Desenhe no caderno um quadrado com as medidas de lado 8 centímetros. Então, eu desenhei aqui, né, um quadrado com todos os lados medindo 8. Represente conforme mostra a figura seguir uma das diagonais desse quadrado. Então, representei aqui a diagonal do quadrado, certo? Então, aí a letra A pergunta: determine a razão entre a medida do perímetro do quadrado e a medida do lado. Então, gente, ó, o perímetro é a soma de todos os lados, né? E todos os lados valem 8. Então, 8 mais 8, 16, com mais 8, 24, com mais 8, 32. Então, o perímetro é 32. E a medida do lado é 8, né? 32 dá para dividir por 8? Dá, né? Então, aqui eu não precisei nem simplificar, bastei fazer a divisão. Então, 32 dividido por 8, 4. Então, a razão é 4 centímetros, ok? 11. Desculpa, letra B. Determine a razão aproximada entre a medida da diagonal do quadrado e a medida do lado desse quadrado. Bom, então eu peguei uma régua, né? Medi aqui a diagonal, deu aproximadamente 11,3, tá? 11,3 dividido por 8 vai dar 1,4, tá? Dá 1,4 e mais alguma coisa, tá? Só que eu só peguei uma casa depois da vírgula. Então, aproximadamente 1,4, tá bom? 9. Na planta de uma casa, uma parede de 12 metros está representada por um segmento de 3 centímetros. Responda, qual é a escala utilizada nessa planta? Gente, ó, se uma parede de 12 metros está representada por 3 centímetros, significa, se eu pegar esses 12 metros e também transformar em centímetro, eu vou ter 1.200 centímetros, certo? Então, 12 metros é a mesma coisa que 1.200 centímetros. Então, ficou 3 centímetros para 1.200 centímetros. Fazendo a simplificação por 3, né? Ou seja, divide o numerador por 3, o denominador por 3, ficou 1 sobre 400, ou seja, a cada 1 centímetro no mapa representa 400 centímetros do tamanho real, ou 1 centímetro para 4 metros também está correto, tá bom? Mas pode deixar assim, 1 para 400, tá ok? B. Nessa mesma planta, a largura de um corredor está representada por 0,2. Qual é a largura real desse corredor? Se é 0,2, né, gente, eu vou multiplicar pelo tamanho aqui real, né? 0,2 vezes 400, que a cada 1 centímetro representa 400 centímetros do tamanho real, né? 0,2 vezes 400, então deu 80 centímetros. O corredor dessa casa tem uma largura de 80 centímetros, ok? A número 10 é pessoal e a 11 também é pessoal, mas eu vou ler aqui com vocês para passar algumas instruções, tá?
Junte-se a um colega e represente em uma folha de papel quadriculado a planta da sala de aula em que estuda. Utilize uma trena para obter as medidas reais da sala e escolha uma escala para o desenho. Bom, como a gente não está em sala de aula para medir, mas a sala de aula que vocês estudam não é uma sala tão grande, né? Até porque a nossa turma é pequena, mas ela tem aproximadamente uns 4 metros, né? De largura por 7 de comprimento, tá bom? Então, coloquem aí 4 por 7, tá? Então, vamos lá. 11. Ainda em dupla, desenhe no caderno uma circunferência utilizando o compasso e deixem o centro marcado. Depois sigam os passos. Então, vocês vão pegar o compasso aí, a número 11, tá? Pega o compasso, desenha uma circunferência qualquer aí no caderno de vocês. Deixa o centro bem marcadinho, tá bom? Obtenha a medida aproximada do diâmetro da circunferência com a régua. O diâmetro é aquela linha que divide a circunferência em duas partes iguais, tá? Ou seja, aquela linha que passa pelo centro. Então, vocês vão lá, igual tá no livro aí de vocês, ó, diâmetro. Traça essa linha aí e mede com a régua, vê quanto dá. Depois, utilizando um barbante, obtenha a medida aproximada do contorno dessa circunferência. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar um barbante, uma linha, né? Vão contornar ali a circunferência, colocar essa linha exatamente por cima do desenho da circunferência. E vai depois que você fez isso, né? Você vai tirar a linha, esticar e colocar ela em cima da régua e medir para ver quanto que ela deu, tá bom? De medida, tá certo? E vocês ainda não aprenderam a fazer o cálculo de comprimento e circunferência, mas logo logo a gente vai aprender, tá bom? Então vocês vão usar essa estratégia. Pega uma linha, contorna a circunferência ali, depois você tira essa linha, coloca em cima de uma régua e mede, vê quanto deu essa linha, ou seja, essa linha é o comprimento da circunferência, tá? Então, qual é a medida aproximada do diâmetro da circunferência? Bom, vocês que vão saber, né? Porque vocês que desenharam aí, então vai depender da circunferência que cada um desenhou. Qual é a medida aproximada do contorno, ou seja, o perímetro, essa linha que você passou em cima, depois você esticou ela? Coloca aí para mim a medida. Agora, obtenha a razão aproximada entre a medida do comprimento, ou seja, o valor da letra B, né, que você encontrou, o comprimento, e depois o diâmetro embaixo. Coloca o comprimento sobre o diâmetro e divide eles, tá bom? Certinho? Então é isso, encerramos por aqui, meus queridos. Espero que tenham conseguido fazer direitinho, tá? Beijos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Certinho? Então, é isso, meus amores. Até a próxima, se Deus quiser.